my people! Bom dia! Cara, eu sempre falo bom dia, mas é aula de tarde. Ah, mas tá bom, cara. Já pega logo o dia todo, entendeu? Ah, pega logo o dia todo. Então, galera, todo mundo tá com a vista boa aí? Entendeu? Vista, óptica de visão, entendeu? Ai, já começa com a piadinha já. Horrível, mas é uma piadinha. Então, galera, hoje a gente vai ver a nossa querida óptica, né, da visão. Vamos entender algumas coisinhas, vamos lembrar astigmatismo, miopia, presbiopia, vamos ver qual a lente que a gente vai corrigir isso aí, né? Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui. Já vou tirar meu rosto lindo daqui, infelizmente, vou ter que colocar aqui do lado. E aí, instrumentos ópticos, tá? Então para que vão servir esses instrumentos, galera? Os instrumentos ópticos permitem o homem enxergar o mundo imediatamente à sua volta. Que lindo, cara! Bem como aquilo que está muito distante ou que é muito pequeno. Para alguns, né? Por exemplo, nossa querida Ana tem que usar uma lente de correção para conseguir ver isso também. Mas tudo bem. E aparece na aula, tá? Aparece na aula, querida. Eu sei que você está muito ocupado, mas aparece na aula. Um instrumento, né, óptico forma uma imagem que geralmente é maior do que o objeto, ou que traz o objeto para perto do olho do observador. Esses instrumentos, tá, galera, podem ser divididos em dois grupos. Então, a gente vai ter um de projeção e o outro de observação. Tranquilo? A gente pode dividir nesses dois, né? A gente pode ter aqui o nosso de projeção e o nosso de observação. Bom, no primeiro grupo a gente tem um projetor. Vocês estão acostumados a ver parte do projetor, né, dos slides, multimídia. Então, esse tipo de instrumento de projeção, né, a gente já conhece, a máquina fotográfica e o olho humano, tá? Então, esses aqui de projeção, a gente tem a máquina, né, fotográfica, o olho humano, o projetor. No segundo grupo, a gente vai botar quem? Nosso querido binóculo, macroscópico. Não, é microscópico. Ai, ai, ai. Microscópio, galera. E o telescópio, tá? E, no caso da Ana, o óculos dela. Beleza? Então, outra forma de classificar os instrumentos ópticos também se baseia na maneira como, né, como a gente vai formar as imagens. Então, assim a gente tem os instrumentos refletores, são aqueles que a gente vai precisar do uso do espelho. E os refratores, que a gente vai usar as lentes. Tá? Então, dentro de instrumento óptico, a gente tem essa divisão, tá, de projeção e de observação. Claro, projetor, né, de projetor a gente vai trabalhar a parte de projeção, máquina fotográfica, olho humano. Já o outro, que é o de observação, observa, né, binóculo, a gente não serve para observar ali. O microscópio para observar aqueles micro-organismos. O telescópio para uma distância muito grande, né? E o óculos, no caso da Ana, novamente, para observar muita coisa, para conseguir observar muita coisa. E aí o seguinte, bom, a visão que temos, né, do tamanho de um objeto ou de sua imagem depende de suas dimensões e, claro, também da distância que ele se encontra do nosso olho. Beleza? Então, a impressão que temos do tamanho do objeto está relacionada com esse ângulo, né, esse ângulo alfa em que a gente vê esse objeto. Se a gente for pegar em relação à projeção, quem nunca fez aquela brincadeira? Já fizeram? Já fizeram. A brincadeirinha de fazer o patinho, né, o coelhinho, na luz, na parede. Já fizeram? Já fizeram, eu sei que já fizeram. Se não fizeram, o papai de vocês fez para vocês. Claro que fez, claro que fez. E vocês percebem o quê? Quanto mais próximo vocês estão dessa luz, quanto menor esse ângulo, né, vocês vão ver uma imagem ali. Quanto mais você se aproxima, mais você se distancia, vocês vão ver que isso vai aumentando. Então isso depende também desse ângulo, né, em que o objeto é visto. Quanto maior for esse ângulo, maior será a sensação de que temos do tamanho do objeto. E aí nós temos aqui, por exemplo, né, um observador. A gente tem ali a nossa vela. E aí, ó, a imagem aproximada, nós temos ali esse ângulo. E essa imagem que vai ser projetada, nesse caso, a gente vai ter uma imagem do objeto um pouco ampliada, né, em relação ao seu tamanho real. Isso depende desse valor do ângulo. Beleza? Quanto mais próximo, maior esse ângulo, maior essa imagem ampliada. Essas duas situações explicam o funcionamento de muitos instrumentos ópticos. Esses instrumentos formam imagens maiores do que o objeto ou aproximam a imagem dos olhos do observador.
Em ambos os casos, o ângulo segundo o qual a imagem é vista torna-se maior, justificando o uso, né, de um instrumento. Vamos falar da máquina, né? Máquina fotográfica, né? É um instrumento de projeção que a gente já viu, e a imagem a ser registrada deve ser projetada sobre um filme. Então imagine, você tem um ser humano, né? Um ser humano alto, bonito, moreno, barba bonita. Não tô dizendo quem é de ser humano, mas a gente consegue pegar a imagem, né, o tamanho desse cara, que no caso aqui estou um pouco grande, digamos assim, um pouco largo. E a gente consegue colocar num filme desse tamanho, né? Impressionante isso. Ou seja, a gente consegue projetar sobre o filme ou sobre o sensor óptico de câmeras que se encontra no interior dessa máquina. Então, por causa disso, a imagem formada deve ser real, né? Portanto, invertida. A gente já viu isso anteriormente. Assim, a distância da imagem à lente será representada por um número positivo. A distância do objeto a ser fotografado da lente varia conforme esteja longe ou perto da câmera, né? Então, se a gente tira uma foto e a pessoa está próxima, a gente vai ter essa projeção lá dentro, vai ter o seu devido tamanho. E se essa pessoa está um pouco longe, a gente vai ter projetado lá dentro também, porém, o tamanho vai variar. Então, as máquinas de média ou baixa qualidade, que não permitem ajustes em relação ao afastamento do objeto, possuem uma lente de pequena distância focal. Em relação à distância a que o objeto, né, se encontra da lente, a gente chama, né, chamada de objetiva. Dessa forma, qualquer objeto estará muito distante da câmera no infinito em relação a essa lente. Logo, né, a sua imagem será formada no plano focal da lente. Né? Portanto, para que a imagem seja projetada no filme, né, esta deve estar posicionada no plano focal da lente. Tá? Senão, vai desfocar, vai dar ruim isso aí. Beleza? Então, falando das câmeras profissionais, elas vão permitir que objetos próximos ou distantes da câmera sejam registrados com a mesma perfeição. Claro, a gente pode variar isso aí. Nesse caso, para que a imagem seja nítida, bem focada, a distância focal do objetivo ou a distância da película da lente ali é ajustável, né? Então, qual é a diferença para uma câmera, né, semi-profissional, né, ou que não seja profissional, e uma profissional? Essa profissional, ela consegue variar, né, essa distância focal, fazendo com que o objeto, né, fique melhor, fique nítido. Nas câmeras com objetiva de distância focal constante, a distância da lente no filme deve ser alterada conforme mostra a figura. Vocês já viram isso aí, né? Lei de Gauss, 1 sobre F é igual a 1 sobre a distância do objeto ao centro óptico, mais a distância da imagem ao centro óptico. Né? Então veja, para que objetos distantes da câmera, a distância da imagem da lente deve ser o quê? Pequena. Percebam aqui, né, que essa grandeza, elas são o quê? Inversamente proporcionais. Então, se a distância a distância do objeto à câmera é grande, a distância da imagem à lente, né, vai ser pequena. E se essa distância, né, no caso do objeto até o centro óptico for uma distância pequena, essa imagem, a gente vai ter uma imagem grande. Tá? A variação da distância da lente e a imagem é obtida por meio da aproximação ao afastamento da lente em relação ao filme. Isso pode ser feito também, né, de forma manual com as antigas câmeras lambi-lambi. Era esse o nome? Era esse o nome. Ou automática, como ocorre quando você mira o objeto a ser fotografado e vai perceber que a lente se desloca para a posição adequada. Beleza? Então vocês viram antigamente, quando você dava aquela, você mexia ali nessa variação do foco, você via a câmera fazer isso aqui, ó, sair, né? Por isso o termo aí, lambi-lambi. Algumas câmeras profissionais possuem mais de uma lente. A gente já viu na parte de lente o que acontece quando a gente tem uma lente acoplada a outra lente. O que acontece com as suas vergências? Lembra que é o somatório da sua vergência? Então, o ajuste na focalização do objeto é feito, né, alterando a distância entre a lente, o que provoca uma mudança de distância focal no conjunto. Tá? Então ali, ó, considere que nessas máquinas a distância do filme ao conjunto de lentes seja constante. Observe a seguir, portanto, que para objetos distantes, a distância focal deve ser grande. E para objetos próximos, essa distância focal tem que ser pequena. Tá? Por quê? Essa distância da imagem ela vai ser uma constante positiva.
A figura aqui, ó, mostra a formação de imagem de uma câmera fotográfica simples. Então a gente tem uma lente, né? Percebamos ali que é uma lente convergente. E aí, olha o que acontece. Nós temos ali o filme e a imagem que vai ser formada ali. Tranquilo? Na parte frontal de uma câmera existem dois dispositivos, o diafragma e o obturador, cuja função são, respectivamente, controlar a quantidade de luz que entra na máquina e abrir e fechar a câmera para permitir a execução da fotografia. Ou seja, a máquina fotográfica é uma câmara escura, que nós já vimos lá, na verdade. Né? A gente já comentou mais ou menos sobre isso, que a câmara escura nada mais é do que um exemplo de, né, máquina fotográfica. Que projeta o quê? Que projeta na parede oposta a imagem formada pela luz que entra pelo orifício, o diafragma. Sussa! Olho humano. E o olho humano? O olho humano é que importa pra gente aqui. Né? A gente entender da máquina é legal, mas o olho humano é a nossa prioridade aqui. Então o olho é sem dúvida o instrumento óptico mais importante para o ser humano. Né? É um órgão complexo, composto de diversas estruturas, dentre as quais algumas interessam, no caso, o ramo da física. A figura a seguir mostra o olho humano e os elementos físicos mais relevantes para o nosso estudo aqui. Nós temos a retina, o nervo óptico, nós temos o músculo ciliar, a córnea e o cristalino. Bom, o olho humano normal, né, os raios luminosos entram pela pupila. Já viram dilatar a pupila? Né? Você bota a luz ali, dilata a pupila. Então, atravessam a córnea, o cristalino, a parte central do olho e, né, que se encontra ali na nossa retina. A retina vai ser como se fosse a nossa parede ali, né? Então, região fotossensível, sensível à luz ali, né? Sobre a qual a imagem, né, para uma visão perfeita deve ser formada. Então, é formada ali, é o que a gente vê na retina. Ou seja, no olho a imagem é projetada sobre a retina e vai ser real invertida. Wanderson, lembra muito a máquina, né? Tem a ver com a máquina? É, tem a ver. Claro que tem a ver. Claro que tem a ver. O funcionamento do olho é semelhante ao de uma máquina. E olha lá, adivinhei. E adivinhei. A pálpebra, né? Pálpebra, equivalente ao obturador, abre e fecha para permitir a entrada de luz. A córnea, uma película curvilínea que a gente está vendo ali, ela é transparente, localizada na parte interior. Está aparecendo. E ela é responsável pela, né, primeira e maior parte da refração da luz. Parece que se comporta como uma lente, hein? Parece. E aí a função da pupila, né, canal existente na íris, é controlar a quantidade de luz que chega ao cristalino. Realmente se aproxima muito da máquina. De modo a permitir uma visualização adequada dos objetos. Em relação à máquina fotográfica, ela é equivalente ao diafragma. Então a gente viu o diafragma na máquina, né? A gente viu o nosso obturador e vimos que o olho humano funciona quase que com a mesma, digamos, da mesma forma. Digamos que da mesma forma. Beleza? E aí, ó, se a luminosidade exterior é elevada, a pupila faz o quê? Se contrai. Se contrai. Né? De modo a minimizar a entrada de luz. Ao contrário, com baixa luminosidade, né, no ambiente, a pupila vai fazer o quê? Se dilatar. Por quê? Ela vai abrir, fazendo com que entre mais luz, para eu visualizar melhor. De forma que uma quantidade maior de luz entre no olho para formar a imagem. A figura a seguir mostra um olho com a pupila dilatada e outro com a pupila contraída. Então, se vocês olharem a pupila ali, ó, as duas pupilas ali. Você tem uma pupila ali que está, né, contraída e a outra pupila ali está dilatada. Né? E aí o cristalino é uma lente biconvexa convergente. Olha o que eu falei. O que eu falei em relação à lente? Eu falei. Não falei qual era o tipo de lente, mas eu falei que era lente. Maleável e responsável pela focalização final das imagens sobre a retina. Então as bordas desse cristalino, né, são envolvidos pelos músculos ciliares, cuja função é o quê? Comprimir, né, o cristalino de modo a alterar sua curvatura e, consequentemente, a sua distância focal. Lembrando, vamos falar de lente mais uma vez aqui, como a gente, né, vamos agir como se a gente não tivesse falado de lente. Vamos agir assim. Quando a gente viu lá na parte de lente,
quanto mais boleada fosse essa minha lente, o que acontece com a distância focal? Lembram que ela diminui? Engraçado, né? O músculo ciliar ele faz isso, né? Como ele é maleável, se ele, não vou dizer contrai. Qual é o contrário de contrai? Fala aí pra mim. Fala aí o contrário aí de contrai. Que contrair faz isso aí. Tá, então é isso mesmo. Então o músculo ciliar ele vai contrair. Se ele vai o músculo ciliar, ele vai contrair. Se ele contrai, o que vai acontecer com o cristalino? Ele aumenta. Agora, se ele comprime, né, o cristalino, se ele comprime o cristalino, o que acontece com o cristalino? Ele fica mais espesso. Se ele fica mais espesso, diminui a distância focal. Suave na nave? E aí, veja seguir um cristalino sem compressão, né, com o músculo relaxado, é isso aí. Era isso que eu queria falar, mas não lembrei. E aí, quando ele está relaxado, você tem ali a extensão normal do cristalino e depois ele faz um esforçozinho de compressão no músculo e olha o que acontece na situação 2. Né? Na situação 2, o cristalino ele fica o quê? Mais boleado. E aí a sua distância focal diminui. Bom, a retina, né, que é a película localizada na parte posterior do globo, ela é formada por dois tipos básicos de células sensíveis. Né? Sensíveis que é a luz. Os cones, né, responsáveis pela percepção de cores, e os bastonetes, que não distinguem as cores, mas são os responsáveis pela percepção do nível de intensidade da luz emitida pelos objetos. Quando a imagem é projetada na retina, o nervo óptico acoplado, né, a ela transmite a informação para o nosso cérebro. Então, estranho, né? A gente olha e vê que a imagem é formada, né? A imagem é formada ali atrás, na nossa retina, de cabeça para baixo. Mas quando a gente está olhando, a gente vê perfeitamente. E aí o nervo óptico vai lá, calma aí, irmão, deixa comigo aqui que eu vou transmitir essa mensagem para vocês aí. Vou jogar no cérebro essa mensagem virtual aí, mas eu vou inverter para tu. Vou inverter a moral para tu ver certinho, tá ligado? É isso aí. E aí, defeitos de visão. Isso aqui é importante? É importante demais. Isso aqui cai? Isso aqui cai. Antes que vocês façam aquelas perguntinhas de sempre, você costuma cair? Claro que cai. Mas cai com que frequência? Todo o tempo. Tá ligado? A alusão que eu fiz do filme? Com que frequência você vê? Que frequência cai? Então, eu tô um piadista hoje. Ou seja, com que frequência isso cai? Sempre. Sempre cai. E aí, defeitos de visão, galera? Todo órgão ou sistema do corpo humano é suscetível, né, a apresentar anomalias. E o olho não vai fugir dessa regra nunca. As causas, né, para os defeitos da visão são várias, mas vamos citar apenas 3. Na verdade, acho que eu vou citar mais. Não, vou citar só 3. Uma delas é a deformidade do globo ocular. Primeiro. Que pode ser alongado ou encurtado além do que deveria. Outra causa, tá? É a curvatura da córnea além ou aquém do ponto normal. Ou seja, a imagem precisa ser formada em um certo local, ou ela é formada à frente ou ela é formada atrás. Beleza? E por último, o elevado ou baixo índice de refração da estrutura que forma o olho, particularmente, é claro, a córnea e do cristalino. Assim, o sistema ocular é mais ou menos convergente do que necessário. Então, qualquer dessas causas aí fazem com que a imagem se forme antes ou depois da retina, respectivamente, como eu havia falado. Tá? Então, os defeitos de visões mais comuns que podem ser minimizados com o uso de lentes esféricas, nós temos ali a miopia, hipermetropia, presbiopia, que a gente chama de vista cansada. Tá? Duas importantes posições do objeto em relação ao olho são o ponto próximo e o ponto remoto. Eles correspondem à menor e à maior distância que o objeto pode se encontrar em relação ao olho, tá? Respectivamente, para uma visão perfeita. Então, quando a gente fala de ponto próximo, a gente está falando da distância mínima que esse objeto tem que estar do nosso olho para a gente conseguir ver bem. E o ponto remoto é a maior distância possível para que a gente consiga ver, né, esse objeto bem, né, essa imagem formada bem.
Miopia. Deixa eu reduzir aqui que eu tô grandão aqui. Beleza. E aí a miopia, galera? Então, o míope, né? Por qualquer dessas causas citadas, ele é mais convergente do que poderia. Tá? Ele é mais convergente. Se ele é mais convergente, o que vai acontecer? A sua distância focal vai ser menor do que a gente precisa, né, para que seja formado na nossa retina ali. Então assim, esses raios luminosos que entram no olho convergem, né, a imagem muito antes de se formar na retina. Logo, ela não apresenta nitidez suficiente. Nesse caso, a imagem deve ser afastada do cristalino para melhorar a sua visualização. Isso é conseguido sem correção, né, aproximando os objetos do olho. Logo, a pessoa com miopia enxerga muito bem os objetos próximos ao seu olho. Ou seja, o ponto próximo, né, de um olho míope encontra-se mais perto do que o ponto, né, próximo de um olho normal. O problema do míope está no ponto remoto, que é longe, tá? Que é mais perto do olho desde do que deve ser. Ou seja, o míope enxerga muito mal os objetos que estão afastados dele. Para um objeto no infinito, por mais que o cristalino, né, esteja relaxado, ou seja, quando ele está relaxado, essa distância focal vai aumentar, a imagem se forma antes da retina. Ou seja, fica ruim para mim. Para mim não, porque eu não tenho, mas para quem tem. E aí, a correção visual da miopia por meio de óculos é para que os objetos afastados é feita com lente o quê? Divergente. Pensa comigo, se eu vou colocar uma lente convergente, ela vai ficar mais próxima. E não é isso que eu quero que ela se afaste. Então, como eu quero que ela se afaste, eu vou colocar uma lente divergente, que vai fazer com que ela se afaste. Tá? Uma vez que o olho do míope é convergente, como a gente viu. A miopia é o defeito visual mais comum na população. E aqui está um exemplo. A gente tem os raios paralelos entrando, passando ali, e aí essa imagem é formada antes da nossa retina. A gente coloca uma lente convergente, e aí a gente afasta essa imagem para projetá-la na retina. E aí a gente corrige a nossa querida miopia. Sussa? De boa, né? Coisa linda. Aqui eu vou ter que mexer aqui também, vou ter que mexer. Tem que ficar menor aqui. Aqui, tá bonitinho aqui, tá legal. Hipermetropia, né? O hipermétrope, o olho hipermétrope. Difícil falar isso, né? Hipermetropia é mais fácil. Por qualquer que seja a causa, é menos convergente. Tá? Ele é menos convergente do que o necessário. Assim, a sua distância focal é grande em relação às das normais do olho. Dessa forma, os raios luminosos, né, entram no olho, né, entram ali no olho, convergem pouco. Consequentemente, a imagem é formada atrás da retina, né, e não apresenta nitidez também. Portanto, para melhorar essa visualização do objeto, é necessário aproximar. A gente tem que aproximar essa imagem do cristalino. Ah, mas isso aí a gente usa aquela lente. Calma, vai devagar, calma, calma. Se o objeto está muito afastado do hipermétrope, né, essa distância do objeto é grande. E o cristalino, né, deixa estar normalmente relaxado. A imagem do objeto se forma atrás da retina, ou seja, o cristalino converge pouco. Né? Para resolver isso, a gente pode fazer simplesmente o quê? Acomodar a sua visão forçando os músculos ciliares, de modo a diminuir a distância focal do seu olho. Consequentemente, a gente vai trazer a imagem para próximo da retina. Bom, nas situações em que essa adaptação oferece desconforto visual para o paciente, o médico pode receitar para ele o quê? Um óculos. Só que, se esse foco está formando atrás da retina, a gente precisa diminuir essa distância focal. Se a gente precisa diminuir essa distância focal, a gente coloca uma lente convergente ali para melhorar isso aí. Né? E aí eu consigo melhorar a minha visualização do objeto, como está mostrando ali. O grande problema desse cara, do hipermétrope, entretanto, está na visualização de objetos próximo ao olho. Então, quando a gente tinha miopia, né, quando a gente tinha aqui ó, a miopia, era porque objeto longe, já para hipermétrope é para objeto perto. Então, se essa distância do objeto é pequena e o olho converge pouco a luz que chega a ele, distância focal, a imagem do objeto se forma atrás da retina. Ou seja,
O hipermétrope não enxerga bem os objetos próximos, né? Ou seja, ponto próximo. A gente está falando do ponto próximo dele. E se encontra mais distante do que o ponto próximo de uma pessoa normal. Sem correção, o hipermétrope costuma afastar os objetos do seu olho. Vocês já viram isso? Já viram. Com certeza vocês já viram. Vocês já viram vovó pegar a bula para ler, aí faz assim, ó. O remédio está aqui. A vovó faz isso aqui, ó. Ainda dá aquela forçada aqui assim, ó. Vai dizer que nunca fez? Claro que já fez. Vocês já viram já? O nego tá aqui, ó. Aí o nego dá aquela travada, faz essa cara aqui, ó. Aí faz assim. Aí dá aquela olhada. Ah, tô vendo. Estranho, né? Mas o hipermétrope, ele sofre assim. Né? Então ele tem que contar com a correção de lente convergente para visualização do objeto próximo ao seu olho. Então o ponto remoto do ímã geralmente continua no infinito. E aí a lente de correção a gente já viu que é a nossa corrente, né? A nossa lente convergente. E a presbiopia, né? Que a gente chama de lente cansada. Já ouviram falar, né? A nossa vista cansada lá? Lente, ó. A vista cansada. Então a presbiopia, tá, galera? Ou vista cansada, na análise da fisiologia humana não é considerado um defeito de visão. É uma situação natural, espontânea, né, que ocorre em consequência do envelhecimento e que atinge a maioria das pessoas com idade acima de 40 anos. Então vamos explicar. Né? Ela não é um defeito de visão, é algo que naturalmente isso vai acontecendo. Né? Por quê? Envelhecimento. E aí, né, a gente vai trabalhar já já o porquê, né? Por que isso vai acontecendo. No olho da pessoa com presbiopia, o músculo ciliar. Quem é esse cara? O músculo ciliar não é aquele cara que é responsável, né, por diminuir ou aumentar essa minha distância focal em relação à retina? Só que ele é um músculo. O músculo ele vai, né, vai se desgastando com o tempo. E então por isso que é normal. E aí ele vai perdendo a capacidade de comprimir o cristalino da forma necessária. Então assim que possui presbiopia, perde principalmente a capacidade de enxergar objetos próximos ao olho. Beleza? Nesse caso, o olho da pessoa com presbiopia tem iguais funcionamento e correção do olho de uma pessoa com hipermetropia. Tá? Então aqui a gente pode falar presbiopia, hipermetropia. Lente é a mesma lente. Lente convergente. Em alguns casos, além de perder a elasticidade, o músculo também se deforma. Bom, nesse caso, o cristalino fica impedido de relaxar da mesma forma que antes e passa a não focalizar objetos muito distantes. Para pessoas com tais características, são necessários 2 pares de óculos. Um para perto e um para longe. Você já viu? Com certeza você já viu aquela pessoa que anda com 2 óculos. A pessoa vai ler, ela vai lá no armáriozinho, bota o óculosinho dela aqui, ó. Começa a ler o livro dela. Acabou de ler, ela vai pra rua. Pra rua ela vai com aquele óculos? Vai não, ela troca. Bota o outro, que esse você vê pra longe. Beleza? Então, para pessoas com tais características fazem isso. Ou um par de óculos bifocal ou multifocal. Isso aí é minha avó. Minha avó fazia isso. Pra ler, ela leva com um, pai pra rua e pra outro. Podia ter comprado a bifocal. Mas é minha avó, né? Como é que é? Minha avó, aqui ó. Minha avó, terrível. Assim, o olho com presbiopia pode não ter um ponto remoto no infinito. Mas seu ponto próximo seguramente está maior, né? Está mais distante do olho do que de um olho normal. Beleza? Então presbiopia, tecnicamente, como eu falei, a vista cansada não é tecnicamente um defeito de visão, né? Mas é o músculo, né, do ciliar ali que ele acaba com o tempo desgastando. Então, vão existir casos, né, de presbiopia em que a gente vai ter, né, o mesmo caso da hipermetropia, a gente pega uma lente convergente. Mas tem outros casos de presbiopia em que a gente vai precisar usar uma bifocal, né, uma para perto e uma para longe. Beleza? Astigmatismo. Outro defeito de visão bastante comum é esse cara aqui, né? Ele ocorre devido a uma curvatura irregular da córnea, ou do cristalino, que vai perdendo o quê? A esfericidade. Caraca, esfericidade. É bonito esse nome, né?
e que perde a esfericidade, ficando mais ou menos convergente em algumas regiões da sua face. Isso faz com que múltiplas imagens do mesmo objeto se formem, né, sobre a retina, o que provoca a sensação de imagem borrada. Então o cara que tem o astigmatismo, ele vê o objeto, ele vê, né, ele vê, mas ele vê tudo borrado. Por quê? Tem várias imagens sendo formadas ali. E aí ele acaba vendo tudo borrado. Ele vê box, sabe, de box de banheiro? Não aquele transparente não, aquele mais fosco. Que aí você olha pro outro lado do box e só vê o borrão da pessoa. Então, o cara que tem astigmatismo, ele vê assim. Tá? Tal defeito é corrigido com lentes cilíndricas, não discutidas em nossa coleção. Existem outros defeitos de visão que as lentes não corrigem, por isso não foram citadas até o momento, porque o pai vai lá e vai citar. Nós temos o estrabismo. Você que pratica bullying com as pessoas que têm estrabismo, pare com isso, tá? O estrabismo deve-se à impossibilidade de as retas virtuais, né, visuais de ambos, os olhos terem a mesma direção, simultâneos, né, sobre um ponto visado. A correção desse estrabismo é através de lentes prismáticas. O prisma que a gente viu? Então, exatamente. Essas lentes desviam esses raios luminosos provenientes do objeto, fazendo com que as imagens fiquem todas elas sobre as linhas visuais do olho humano. Então, vocês veem lá o estrabismo, você vê, né, que o olho de um cara está de um jeito, de uma forma e de outra. Por quê? Eles não estão com a mesma direção do raio, né? Então aí você precisa colocar uma lente prismática para você acertar essa direção, tá? Essas devidas direções. Beleza? Então, aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês que eu julgo importante, né? Que é o que a gente vê bastante cair. Então, miopia, a imagem se forma antes ou depois? Antes. A lente de correção, divergente. Hipermetropia, se forma atrás, ou seja, a lente convergente. Presbiopia, vai se comportar como hipermetropia, então a imagem se forma atrás da retina, lente convergente. Astigmatismo, esfericidade irregular, lente cilíndrica. Beleza? Observação, tá, galera? Vale a pena destacar que a miopia, hipermetropia, presbiopia podem ser tratadas também cirurgicamente, tá? Geralmente por meio de pequenas incisões radiais na córnea do paciente, de modo a alterar a curvatura dela e, por conseguinte, a distância focal do conjunto ocular. Então, miopia, hipermetropia e presbiopia, elas também podem ser tratadas cirurgicamente, não apenas com as lentes, tá? E aí, exemplo, galera. Então, ó, a miopia é um problema de visão, né? Que tem esse problema, quem tem esse problema enxerga melhor de perto, mas tem dificuldade de enxergar qualquer coisa que esteja distante. 3 alunos, todos eles totalmente contrários ao bullying. Ó, tá vendo aí? Tá vendo aí? 3 alunos corretos, todos eles contrários ao bullying, fizeram afirmações sobre o problema da miopia. Então vamos lá, vamos nos juntar a esses amigos contrários ao bullying e vamos ver essas afirmações aqui sobre a miopia. Então vamos lá, vamos ver essa brincadeira aqui. Então, simples. Se a gente analisar aqui, o defeito é corrigido com o uso de lentes convergentes. Então vamos lá. Primeiro, o defeito é... Volta aí, filho. Chatão aí. O defeito é corrigido com o uso de lentes convergentes. Bom, como a gente está falando, né? Como a gente está falando de miopia, já viu que para correção disso aqui, né, a gente não usa lente convergente, né, já que essa imagem ela é formada antes da retina. Então, para que ela seja formada lá na nossa querida retina, a gente precisa de lente divergente. Então, tudo que o aluno não falou, infelizmente, está errado.
A imagem de objetos distantes é formada antes da retina. Isso, exatamente. Exatamente isso. E o 3. Ao observar uma estrela no céu, a imagem da estrela será formada depois da retina, em função da distância. Não, né? Todas as imagens serão formadas antes da retina. Então, também não, filho. Logo, a alternativa correta é a nossa letra C. Tá? Nossa alternativa correta é a letra C. Beleza, galera? Então vamos ver se tem outro aqui. Então vamos lá. Outro exemplo, né? Aproveitar que a gente já está sabendo bem. Vamos botar outro exemplo, né? Então é o seguinte, galera. Numa das operações a laser, né, para diminuir os problemas da visão, o médico afinou o cristalino do olho de um paciente, como mostra a figura a seguir. Então, antes da cirurgia, ele tinha um cristalino ali, um pouco mais espesso. E depois da cirurgia, esse cristalino agora está mais fininho. Com relação a essa cirurgia, a gente pode afirmar o quê? Bom, então vamos lá, vamos ver o que a gente pode afirmar aqui, né? A gente não tem certeza. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui para afirmar. Então, ó, a pessoa sofria de hipermetropia. Bom, antes esse foco, né? A pessoa sofria de hipermetropia. Bom, não posso dizer isso, né? Vamos ver. O índice de refração do cristalino diminuiu. O índice de refração do cristalino diminuiu. Olha, complicado, hein? Acho que não, hein? Letra C. A distância focal do cristalino aumentou. Opa! Quanto mais boleado, menor a distância focal. Então, se eu diminuir, essa distância focal acaba aumentando. A imagem dos objetos vistos pela pessoa passou a se formar em uma distância menor. Então a resposta certa, letra C, galera. Porque quanto mais boleada, né? Menor a distância focal. E quanto menos boleada, maior a distância focal. Então essa daqui, letra C. Tem mais? Tem mais! Gente, é muita questão, que legal. Agora, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Vamos ler. Quando, né, alguém se vê diante de um espelho plano, a imagem que se observa é real e direta. A imagem formada sobre o filme nas máquinas fotográficas é virtual e invertida. A imagem que se vê quando se usa uma lente convergente, como por exemplo uma lente de aumento, é virtual e direita. Será? Vamos ver as outras. A imagem projetada, né, sobre uma tela de um projetor, né, por um projetor de slide, é virtual e direita. Não. A imagem de uma vela formada na retina de um olho humano é virtual e invertida. Oh, meu Deus. Isso aqui se comporta igual aquele carinha ali, ó, no filme da máquina. Se lá tá errado aqui também. Então, a imagem que se vê quando se usa uma lente convergente, né, com lente de aumento lupa, é virtual e direita, galera. Letra C. Tem mais, mestre? Ah, diz que tem. Tá bom, tem mais uma. Pronto. Tá bom agora? Tá bom? Então é o seguinte. Selecione as alternativas que preenchem corretamente as lacunas do seguinte texto. Então, uma pessoa vê nitidamente o objeto quando a imagem desse objeto se forma sobre a retina. Disso nós sabemos. Agora, pessoas míopes, a imagem se forma à frente da retina.
Em pessoas hipermétropes, os raios luminosos são interceptados pela retina antes de formar a imagem. Diz-se então que a imagem se forma atrás da retina. Então, pessoas míopes devem usar óculos com lentes. Eu não vou nem olhar as alternativas. Divergentes. E pessoas hipermétropes devem usar óculos com lentes convergentes. Que lindo. Que lindo. Tá? Mas professor, tem um problema aqui. Deu um problema aqui. Mas o senhor falou lá de bicôncavas. Bom, pessoas hipermétropes devem usar óculos com lentes convergentes. Tá? Elas devem usar com lente convergente, né? Ou seja, não confundir, né? Não confundir com presbiopia, que a gente viu lá, que não é considerado um defeito de visão, tá? Ele vai se comportar, a presbiopia, em alguns casos, vão se comportar iguaizinhos à hipermetropia, porém vão ter algumas pessoas que, além além do problema de elasticidade do músculo, o cristalino também vai ficar impedido de relaxar da mesma forma que antes, tá? E aí pessoas que têm essas características usam, né, as lentes bifocais ou multifocais. Mas a gente está falando em relação à presbiopia, tá? Agora, se a gente estiver falando de hipermetropia, não se esqueçam, tá? Hipermetropia, lente convergente. Miopia, lente divergente. Tá? Beleza? Tranquilo? Suave? Então é isso, galera. Tenham todos um ótimo dia. Espero que gostem da aula. Essa matéria é importante, cai bastante, tá? Fiquem todos com Deus e aguardo vocês mais tarde. E por favor, não me abandonem. Eu me sinto sozinho. Não me abandonem, venham para a aula. Tá? Venham para a aula. Um abraço, galera. Um abraço. Fiquem todos com Deus aí. T'Challa. E nosso querido Wakanda Forever, galera. Fui! Galerinha, então você gostou do nosso vídeo? Então chama nosso canal. Então, para o vídeo